você pode ter, querido. Essa é a maior felicidade que você pode ter, Jó, de estar aqui, congregando com os irmãos, unidos em um só Espírito, todos nós juntos adorando o nome do Senhor. Essa é a nossa vitória, irmãos. Essa é a nossa alegria, estarmos aqui. Tudo que a mãe disse aqui sobre o céu, tudo aqui vai passar, irmãos. Tudo que você pode ver, tudo que você pode tocar, tudo que você pode sentir nessa terra, vai acabar um dia. Todo o ouro, toda a riqueza. Quando ela fala do céu, irmãos, ela fala do céu, as ruas são de ouro. Como ele vai explicar o resto, irmãos? O escritor do Apocalipse diz: as ruas são de ouro, o que eu posso dizer do resto? Não há como explicar o nosso lar, aleluia. É isso que move o coração do verdadeiro cristão, irmãos. Não há certeza que ele vai ter uma vida abençoada aqui, porque aqui nós já somos abençoados 1000 vezes. Servir ao Senhor nos faz pessoas prósperas. Aquele que gastava todo o seu dinheiro no bar, já não gasta mais. Aquele que gastava o seu dinheiro na boate, no prostíbulo, com as drogas, com as prostitutas, já não faz mais isso. Você é próspero. Pare um pouco e pense, reflita, pastor Rogério, onde o Senhor estaria hoje se não fosse o Senhor? Eu não posso dizer, graças a Deus eu vim cedo para a igreja, aceitei Jesus aos 12 anos. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. Eu sempre fui um garoto bom, né? Ah, sim, mas sempre precisei da graça e da misericórdia do Senhor. Quem sabe você para e pensa, onde estaria eu se a misericórdia do Senhor não tivesse me alcançado? Se eu tivesse continuado naquela vida que eu tinha, naquela vida que eu levava, muitos nas drogas, na bebedeira, na prostituição, na avareza. E aí você pensa, mas aquela pessoa rica, eu tenho um tio, não sei muito bem de situação. Alguns vão até conhecer ele. Esse tempo atrás, no ano passado, ele teve ruim. Ruim, mas ruim de depressão. Quase morreu. Ele tinha tudo. O dinheiro, uma linda casa, uma família maravilhosa, uma esposa. Tudo muito bom na vida dele. Mas não tinha alegria. E certa irmã foi orar por ele, mas a irmã não tinha nada, uma simplesinha de nada. Ele falou, irmão, mas o que essa mulher tem de tão alegre? Meu avô, para quem não sabe, meu avô, o senhor Joaquim Maciel, ele se matou. O homem que conquistou tudo, saiu fugido de Soledade de Minas, devendo até as cuecas, como se diz. Pegou a criançada no meio da noite, num domingo de madrugada, pôs tudo que tinha no caminhão e saiu fora. Deixou tudo ali em Soledade de Minas e foi para Cruzeiro. No final da década de 80, em 88 para 89, já tinha conquistado tudo, casa, carro, era uma pessoa de conceito, uma família abençoada, uma família boa, mas nada disso supriu a ausência de Jesus no coração dele. Ele, com tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha tudo, carro do ano, caminhão, casa, tudo. Ele um dia fugiu e se lançou no Rio Paraíba. Acharam ele 7 dias depois. Naquela época meu pai não tinha Jesus. Quem sabe se meu pai tivesse apresentado Jesus para ele, quem sabe ele estaria até hoje vivo. Mas ele não teve a oportunidade que você tem, que eu tenho, de termos encontrado com o Senhor da vida. É por isso que você deve louvar a Deus, não importa a circunstância, não importa se a tua conta está no vermelho, no banco, não importa se não tem dinheiro, não importa se não tem nem o que comer na tua casa agora. O importante é que você tem o Senhor na sua vida. Isso que é o importante na nossa vida. Não importa se eu vou entrar na Mercedes ou se você vai ter de bicicleta para tua casa, não importa nada disso, porque no dia que Ele vier sobre as nuvens para buscar os seus, eu quero estar juntamente contigo, junto contigo nos céus. Essa é a nossa perspectiva do verdadeiro cristão. Porque, Rodrigo, você nunca saiu da presença do Senhor. Eu nunca me desviei, nunca me afastei do caminho, porque a minha visão não está aqui, está na pós-morte, está depois, está sempre alcançando. Eu quero estar lá. Eu quero encontrar com Ele um dia, irmãos, lá na glória, e juntamente louvar a Ele para toda a eternidade. Sabe por quê? Porque um dia nós todos estávamos mortos. Para quem está morto, essa palavra é loucura. Efésios, no capítulo 2, uma passagem que eu amo muito, gosto muito, é riquíssima essa passagem. Efésios 2, o versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que
Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, eu poderia ir embora agora. Essa palavra, resumindo toda a verdade do Evangelho sobre mim e sobre você. Nós todos andávamos como mortos, estávamos vivos nessa terra. Respira, come, vive a sua vida. Você vê as pessoas aí andando para lá e para cá, estão curtindo a vida, na balada, na noitada, na bebedeira, estão vivendo a sua vida, mas estão mortos. Diante de Deus estão mortos. Aquele que vive no pecado, não, ele está morto. Você vive no pecado, irmão? Se eu perguntar aqui, você pecou hoje? Todos nós pecamos. Eu pequei, o pastor Rogério não pecou, meu pastor. O senhor é pastor, o senhor não pode pecar. Todos nós pecamos. Mas a diferença é que nós não podemos viver no pecado, estar isso em continuidade em nossa vida. O contrário, nós temos que estar lutando contra ele. Porque agora nós estamos vivos diante de Deus, nós não andamos mais segundo a vontade da carne. No outro tempo nós vivíamos assim. O homem sem Deus, ele vive conforme o desejo da sua carne, as vontades dos seus olhos, a concupiscência da carne. Ele vive de acordo para agradar o seu corpo, a sua carne, satisfazer o seu ego. As pessoas estão mortas porque elas vivem no pecado, satisfazendo os seus próprios desejos. Porque a carne, irmãos, ela está contaminada pelo pecado. Você aceita Jesus, você crê em Jesus, você é transformado por Ele, mas a sua carne ainda está debaixo do pecado. Por isso há no cristão uma luta constante entre a carne e o Espírito. Porque a tua carne, irmãos, ela não foi transformada ainda. A sua carne não deixou de ser carne. O seu Espírito que agora está vivo. Se não existe essa luta entre você, entre a carne e o Espírito, é porque você está morto espiritualmente. Simples. Se você acha que não errou hoje, é porque você está morto espiritualmente. Porque você vive de acordo com a carne. Porque nós, embora nós sejamos salvos, sejamos filhos de Deus, o Espírito Santo habite em nós, nós não estamos debaixo de um corpo corruptível, um corpo contaminado pelo pecado. Você é livre do poder do pecado, mas não é livre do pecado. Você não é mais escravo dele, mas o pecado ele está em você. Quando nós aceitamos a Jesus, quando Ele perdoa os nossos pecados, nos livra do poder do pecado. Você não pode ser mais escravo do pecado. No outro tempo nós estávamos mortos pelos nossos pecados, mas agora nós estamos vivos em Deus, e essa luta é constante. O Espírito e a carne combatendo diariamente, a todo momento. Se não existe essa guerra em você, cuidado, você pode estar morto. Porque comigo é constantemente a luta entre a carne e o Espírito. Mas qual tem vencido? Você está vivo diante de Deus porque você tem alimentado o teu Espírito. E essa noite estamos aqui alimentando o nosso Espírito da santa palavra do Senhor, da presença dEle, do Espírito dEle. A diferença entre mim e você e aqueles que estão lá fora, irmãos, é que nós estamos cada dia lutando contra nós mesmos, contra os desejos da carne, contra o pecado, contra a concupiscência da carne. Ela diz, faça isso, você não faço. Ela faz isso, você não faço. Mas muitos estão tão tranquilos que nem ouvem mais isso.
levam a sua vida de qualquer maneira, porque estão mortos. A consciência deles está morta. A Bíblia diz: se a tua consciência te acusa, quanto maior é Deus para te julgar. Quem sabe você está com a consciência morta, o teu espírito, o Espírito de Deus fala e você não ouve porque você está morto. Você precisa ser vivificado em Cristo, e a todo momento o Espírito vai dizer para você: olha, para com isso, não faz isso, cuidado com isso, não pisa aqui, não vá por aqui, não fale isso, não pense isso, não diga isso, não sinta isso. Você estando ouvindo, você a todo momento vai ouvir a exortação do Espírito Santo dizendo para você: para com isso. Porque Cristo não nos fez super-homens, não, de maneira nenhuma. Ele nunca disse isso. Mas ele diz constantemente: a carne, cuidado com a carne, cuidado com o pecado. Porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não é brincadeira. Deus perdoa, Ele leva em consideração o nosso pecado, Ele nos perdoa pela sua graça, pela sua bondade, mas o pecado, ele começa a criar vínculo na sua vida, e ele vai crescendo, ele vai te matando espiritualmente. Quantos estiveram aqui dentro já um dia? Quem sabe já pregaram, já cantaram, mas hoje estão lá no mundo, outra vez vivendo no pecado. Sabe por quê? Porque o pecado foi ganhando a cada batalha. Vence uma batalha hoje, vence outra amanhã, vence outra, e daqui a pouco a guerra está perdida, estará totalmente morto espiritualmente. Ele nos vivificou em Cristo, Ele nos deu vida, e agora o Espírito de Deus habita no nosso espírito, e Ele comunica conosco qual é a vontade de Deus para nós. Somente aqueles que estão vivos, irmãos, diante de Deus, conseguem ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Assim era eu, assim era você. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não houve um ser humano que nasceu da junção de um homem e uma mulher que não trouxe em si o pecado. Todos viemos do pecado. O único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria por ação e obra do Espírito Santo de Deus. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, e o mais importante, ele morreu sem pecado, para que eu hoje pudesse estar vivo diante dele, lutando contra o pecado. O pecado matou o nosso Senhor na cruz do Calvário. Foi o teu pecado, foi o meu pecado. Nós estávamos mortos por esses pecados, mas um dia Ele veio e tomou todos os pecados e diz: aqui, Rodrigo, dá os teus pecados que eu vou levar sobre mim. Aleluia. Ele pegou todos os meus pecados sobre si e os gravou na cruz. E Ele hoje me vivificou e disse: olha, você está vivo, meu Espírito habita a tua vida. Aleluia. Irmão, diga aqui no seu coração, sinceramente para você, não minta para você. Você habita, o Espírito Santo habita você, ou Ele visita você no domingo à noite? Pergunta de novo: o Espírito habita ou te visita hoje à noite? Ele me vivificou, estou vivo diante dele, e Ele habita o meu espírito, Ele habita a minha vida. Ele tem que estar comigo aqui, no trabalho, no caminhar, no deitar, no se levantar, no se relacionar, ao trabalhar, ao estudar, ao ir para a escola, ao voltar da escola, ao ir para a pescaria, ao voltar. Ele está conosco a todo momento, porque Ele habita as nossas vidas. Porque Ele nos vivificou, estamos vivos diante dele, não estamos mais mortos. Porque em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Quem sabe você ainda vive dessa mesma maneira. Quem sabe você pega o teu vestido, pega a tua roupinha, se veste de crente, vem à igreja no domingo à noite, e na segunda volta para a mesma vida de sempre, como você andava antigamente, falando do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito, agindo da mesma maneira. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, irmãos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque Cristo habita em nós. Isso é o poder do Evangelho na vida do homem, é transformar aquele cachaceiro que estava jogado
Evangelho um dia vai morar no céu. Essa é a vantagem do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Porque Ele nos vivificou, nós andávamos também no outro tempo, éramos assim, todos nós. Embora eu nunca tenha sido assim, uma pessoa ruim, então vamos dizer assim, eu nunca bebi, eu nunca fui na balada, eu nunca me prostituí, eu nunca fiz nada disso, mas da mesma maneira eu não sou merecedor da graça de Deus. O mesmo Deus que olhava para mim, um jovenzinho de 12 para 13 anos, que ainda estava no começo da vida, Ele olha para aquele que está desmontado, destruído, esfacelado pelo pecado, lá na Cracolândia, igual um zumbi, dominado e escravizado pelas drogas e pelo pecado. Ele olha para ele com o mesmo olhar de compaixão e diz: vem a mim que eu vou te transformar, eu vou te dar vida. Eu estava morto da mesma maneira. Eu era o filhinho do papai, o filhinho que todo pai queria ter, mas estava morto nos meus pecados e nas minhas ofensas. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, irmãos, Ele não é rico, Ele é riquíssimo em misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, continuaríamos mortos em nossos pecados e nas nossas ofensas. Mas Ele, com a sua misericórdia que não tem fim, com o seu grande amor com que nos amou, um dia Ele desceu a essa terra, viveu, anunciou o seu Evangelho, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para garantir-nos a salvação. Foi para isso que Ele veio, foi para transformar você, um perdido, que a sociedade pode olhar e dizer: para esse não tem jeito mais, para ele não dá. A Bíblia diz que para Jesus nada é impossível. Não há ninguém tão longe que Deus não possa alcançar-nos, mas também não há ninguém tão perto que possa alcançar a Deus sozinho. Ninguém está longe o suficiente para que Deus não possa chegar a Ele. Deus está ao lado de todos nós, porque quando nós estávamos lá nos nossos pecados, Ele já nos amou. Porque Ele, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. É o que eu sempre digo, irmãos. Cristo não esperou você ser bom o suficiente. Cristo não esperou você merecer o amor. Cristo não esperou você ser bom, alcançar um nível de bondade, alcançar um nível de bondade, de benignidade. Ele não esperou alcançar nada disso. Ele nos amou quando nós ainda estávamos no erro, no pecado. E nós, depois, como servos de Cristo, muitas vezes olhamos para as pessoas que estão no mundo, olhamos para o homossexual, olhamos para um drogado, para um traficante, dizendo: meu Deus, tem que ir ali, não pode nem passar perto dessa pessoa, porque essa pessoa não acredita em nada. Quando eu vejo ali pessoas, uns crentes, dizer: aquela pessoa, Deus que deu aquele profano, aquele merece o inferno. Esse não é o coração do cristão verdadeiro, não. Por pior que aquela pessoa seja, o teu coração diz: Senhor, tenha misericórdia dele, alcança ele, a alma dele tem um valor. Não é diferente da minha. A alma daquele homossexual que está lá no mundo, se drogando, acabando com a sua vida, tem o mesmo valor da minha, custou o mesmo sangue que a minha. Eu não sou melhor do que ele. Você precisa entender, você não é melhor do que ninguém. O teu preço não foi maior, o teu preço não foi melhor, foi o mesmo sangue. O mesmo Deus que amou a mim, ama a ele também, porque ele não levou em conta o meu pecado, ele não levou em conta a minha maldade, mas o seu amor superabundou sobre a minha vida e ultrapassou os meus pecados. A verdade do Evangelho é que todos nós não merecíamos, todos nós estamos debaixo do mesmo pecado. O homossexual vai para o inferno? Vai, mas não vai porque não é porque ele é homossexual, ele vai para o inferno porque não aceitou Jesus, irmãos. Há uma diferença muito grande. Ah, o homicida, o adúltero, o mentiroso, o fornicador, o prostituta, eles vão tudo para o inferno, vão, mas ninguém vai ao inferno por ser homossexual, vai ao inferno porque não aceitou o amor de Deus, a graça que há em Jesus Cristo, por isso ele vai. Porque pior que ele fosse, se um dia ele aceitasse sua mão em sinceridade e levantasse seu coração a Deus, Deus iria sobre ele e transformaria a vida dele e levaria ele ao céu. Porque o seu pecado não é diferente do dele. Muitas vezes vamos tentados a pensar que somos melhores, porque eu não cometo aquele pecado, porque eu nunca vendi droga, porque eu nunca usei droga, porque eu nunca fui no baile, porque eu nunca me prostituí.
a si mesmo. Ele amou a mim com todos os meus pecados. Ele não esperou que eu melhorasse. Porque nós somos assim como humanos, irmão. Nós somos assim, tentados a ser assim. Você ama aquele que te ama. Amar o pastor Rogério é fácil. Temos uma companhia de comunhão. Somos amigos há quase mais de 30 anos. Você não sabe muito, somos amigos. Mas é amar aquele que fala mal de você, aquele que falta você, aquele que combina com você e te trai você. Amar aquele que fala mal do teu filho, amar aquele que rouba o teu carro, amar aquele que te trai no serviço. Amar a este é difícil, mas foi assim que Deus nos amou, quando nós ainda não éramos merecedores do seu amor. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Ele não esperou você merecer. Ele não espera que você mereça o amor, mas Ele te ama a si mesmo, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor porque nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados e nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Uma pergunta para você: Cristo vive em você? Mais uma vez eu te pergunto: Cristo vive em você, irmãos? Você está vivo porque Ele vive em você. Não vivo eu porque eu faço o que é certo, porque eu faço isso, porque eu venho na igreja, porque eu faço isso, porque eu dou oferta, porque eu dou disso, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não uso droga, e bebê, não é por isso. Eu vivo porque Ele vive em mim. É Ele. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que tenho hoje não tenho eu, mas tenho em Cristo. É Ele quem me vivificou, porque Ele habita a minha vida. No momento que Cristo sair da minha vida, irmãos, no momento que Ele sair da minha vida, estou eu outra vez morto, porque Ele me vivificou. Foi quando eu aceitei, quando eu coloquei a minha vida na mão dele, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor, mas recebe-me na tua presença. Ele veio até mim, aleluia. Ele veio até mim com todos os meus pecados, me abraçou e disse: agora tu és meu, teus pecados já estão pagos. Aleluia. Ele me deu vida e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele vive, irmãos. A morte não pôde detê-lo. Aleluia. Naquela cruz Ele diz: Pai, está consumado, a obra está consumada, Senhor. E ali Ele deu um suspiro, e expirando, Ele morreu. Cristo morreu, irmãos. Literalmente Ele morreu. Nós perseguimos a nossa fé se Ele estivesse morto, irmãos. Você imagina como seria a nossa fé, pastor Rogério? Chegarmos hoje em Jerusalém e está uma bela pedra, um belo túmulo ornado de ouro, de diamante, de safira, um lindo templo ornado de ouro, coisa magnífica, e dizer: aqui jaz Jesus de Nazaré. Qual seria a minha e qual seria a sua vantagem? Por maior e mais belo que fosse aquele templo, lá estaria morta toda a nossa esperança. Mas eis que o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele vive para sempre. Ele não está morto. A morte não pode deter. Não existe um túmulo aqui jaz Jesus. Há um túmulo aqui esteve Jesus. Durante 3 dias e 3 noites Ele esteve morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com um grande poder e glória, e hoje está em nosso meio, vivo para nós. Esse é o Cristo anunciado pela palavra, um Cristo que venceu a morte para nos garantir a vida. Como seguir um Deus morto? Como esperar algo de alguém que está morto? Mas o nosso Deus, Ele não está morto, Ele está vivo e reina sobre as nossas vidas. Por isso Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E olha aqui, irmãos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, você não precisa chegar a ninguém importante para chegar-se diante de Deus. Você não precisa prostrar-se em uma certa direção. Você não precisa se prostrar de uma maneira, ajoelhado, de pé, deitado, de qualquer jeito. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer posição, em qualquer sentimento, em qualquer situação. Você hoje simplesmente pode dobrar o seu joelho e dizer: ei, Senhor, aqui estou eu.
E para ele, você diz como se você fosse a única pessoa nesse mundo. Ele pararia tudo e diria: pera, ele quer falar comigo, aleluia. Você já parou para pensar nisso, querido? O Criador dos céus e da terra, o formador de todas as coisas, com toda a sua beleza, com toda a sua grandeza, ele simplesmente para e diz: fala, meu filho, eu estou te ouvindo. Porque em Cristo Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais, porque hoje nós temos comunhão e intimidade com Deus, porque Ele vive em nós. Você não precisa pagar um preço, você não precisa dar um dízimo, você não precisa dar uma oferta, você não precisa dar um sacrifício para que Ele te aceite, porque Ele é o sacrifício. Ah, Senhor, eu vou fazer isso, não que eu faça aquilo. Não, irmãos, Ele faz unicamente pela sua graça e misericórdia. Ele não espera que você faça nada para retribuir algo a você. Por mais que você faça, Deus nunca será devedor para com você, porque mais que nós façamos nessa vida, ainda será pouco diante daquilo que Ele tem feito por nós. E quando às vezes somos tentados, somos levados a querer chegar no dia de Deus e falar: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, eu contribuí, eu fiz aquilo, Senhor, olha para mim. Mas hoje temos acesso ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia está sobre nós. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você tem toda a intimidade com Deus. Você não precisa de pagar pedágio para estar diante de Deus. Você não precisa fazer um sacrifício para estar diante de Deus. Não precisa. O sacrifício perfeito é o de Cristo. Servir a Deus, eu sempre digo, servir a Deus não é sacrifício. Deus não espera o teu sacrifício, não. Deus não quer que você faça um sacrifício para que seja aceito, porque o sacrifício foi dele. Pelo sacrifício de Cristo nós fomos aceitos diante de Deus. Foi o sacrifício dele que nos garantiu acesso a Deus, não o nosso. O nosso, irmãos, a nossa vida de comunhão, de dedicação a Deus, irmãos, são simplesmente atos da transformação, da santidade de Deus que habita as nossas vidas. Você não faz sacrifício em servir a Deus, você é reflexo da glória de Deus que habita você. Servir a Deus, ser um cristão de verdade, manifestar as virtudes de Deus na sua vida, não é um sacrifício que você faz, mas uma consequência da luz de Deus que habita você. Porque olha o que diz aqui: Ele nos suscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Você tem em sua vida manifestado a bondade, a misericórdia, a benignidade do Senhor? Ou na sua religiosidade você tem mostrado: olha, como eu sou cristão, como eu sou crente, eu falo crentez, eu me visto como crente, eu vou na igreja de crente, eu canto música de crente, eu falo igual crente? Ou você tem mostrado na sua vida, tem demonstrado a bondade e a misericórdia do Senhor? Você precisa disso. Essa transformação que há em nós, em todo cristão, é uma consequência de uma vida em Cristo. Não é um sacrifício. Você tem uma vida reta, uma vida de santidade, não é um ato de sacrifício seu, mas é uma consequência, é um resultado, é uma ação da obra do Espírito Santo que habita e controla o seu coração, porque agora você está vivo, você ouve a voz do Senhor e Ele guia a sua vida. Você precisa parar e entender que a sua vida deve refletir a bondade e a misericórdia do Senhor. Por onde você passar, você deve anunciar a glória do Senhor. Não é uma pessoa de esse camarada diferente. Olha, essa pessoa, rapaz, esse cara é bom, ele é crente, que maravilha que esse rapaz. Ou quem sabe você aqui não ia ser crente da igreja, mas meu Deus, tem uma língua, fala mal de todo mundo, fofoqueiro que dói. E esse irmão é caloteiro, ruim de pagar, que Jesus amado, dá nota empintada. Sabe que é esse? Sabe que essa é a morada do Espírito Santo de Deus? Sabe que é esse que é aquele que controlado está vivo por Deus, habitado por Deus nas regiões celestiais? Você tem manifestado para mostrar. Você tem mostrado, irmãos? Quando as pessoas olham para a sua vida, eles têm visto Deus na sua vida. Deus guiando, Deus transformando, Deus capacitando, Deus dando graça, Deus dando força. Eles têm visto Deus na sua vida, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Você tem dito às pessoas que Deus foi bom para com você?
Você tem testificado às pessoas, ao teu vizinho, ao teu amigo de trabalho, ao teu colega de trabalho, ao teu amigo na faculdade, aos teus filhos, à tua mãe, ao teu pai, aos teus irmãos. Você tem mostrado a bondade e a misericórdia de Deus para com você? Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele transformou as nossas vidas. Ele transformou as nossas vidas. Não somos nós que estamos transformando as nossas vidas, é Ele pelo poder dEle. Ele transformou a sua vida, irmão. Quem sabe você vive a mesma vida, porque você mesmo tenta mudar a sua vida todo dia com as suas forças. Que eu não vou fazer mais isso, que eu não vou fazer mais aquilo, confiando sempre em você. Confia no Senhor, irmão. Entrega a Ele a sua vida, diz: Senhor, guia a minha vida, Senhor, guia os meus passos, para que Ele reine na sua vida, para que você possa estar nele, e estando nele, você possa mostrar ao mundo, possa mostrar a todos aqueles que estão lá, vivendo debaixo do pecado, como é bom servir ao Senhor e estar vivo diante dele. Não porque você fala: eu sou tão triste, eu não posso fazer isso. Eu não posso ir na festa, eu não posso beber, eu não posso usar droga. Meu Deus, essa vida de crente não é fácil não, essa vida de crente é muito difícil. É porque você não conheceu o grande amor de Deus, a bondade dele sobre a sua vida, e que você não chegou ao conhecimento da bondade que Ele teve para com você, ao ato de misericórdia que Ele teve de te aceitar e transformar na sua vida. Viver para Deus não é um sacrifício, viver a Deus é um privilégio. Muita gente vem dentro da igreja num ambiente de: se eu vou para a igreja, eu tenho que parar disso. Se eu vou para a igreja, eu não posso fazer aquilo. Se eu vou para a igreja, eu não posso. Irmão, se você vier verdadeiramente para Jesus, você não precisa disso, nada disso para ser feliz. Você vai se contentar em estar na presença dele. Aleluia! Essa é a verdade do Evangelho. Venha a mim. Ele transforma o seu coração, ele transforma a sua vida, e você não vai precisar mais do pecado para satisfazer o teu coração, porque o teu coração está totalmente, completamente, totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Então viver para Deus, irmãos, não é um sacrifício. Estar aqui não é um sacrifício. Orar não é um sacrifício. Pregar não é um sacrifício. Obedecer não é um sacrifício. Obedecer é um ato de amor e bondade de Deus para nós. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos enche da graça, é Ele quem nos enche do poder, para que nós possamos cumprir a sua vontade, e estar anunciando o seu Evangelho, e mostrando aos homens, aqueles que estão perdidos, lançados no pecado, escravos do pecado, que há esperança para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele habita os nossos corações, e agora estamos vivos diante dele, uma vida de paz, de alegria, e ainda mais, de esperança, de um dia estarmos com Ele para todos sempre no lar celestial. Que Deus abençoe em nome de Jesus.